O filme Amadeus, mais do que uma cinebiografia do Mozart, é um estudo do talento, da falta de talento e da inveja. Mozart é um menino prodígio que, aparentemente sem o menor esforço, consegue criar as sinfonias, óperas e melodias mais belas que já existiram. Já Salieri, compositor estudioso e dedicado, não consegue ser tão bom quanto Mozart. A inveja o corrói. Mozart consegue naturalmente o que Salieri não consegue nem virando noites e noites. Por isso, Salieri tenta sabotar e destruir Mozart. Isso é exatamente o que acontece com Lula e Jair Bolsonaro. O Bebum tenta há anos e sem sucesso reproduzir a força orgânica de Bolsonaro nas redes. Ao mesmo tempo, tenta incriminá-lo por ela. E ontem, Bolsonaro fez uma live que atraiu uma multidão, zoou o fracasso das lives do Lula e tirou o sono do Bebum. A transmissão ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus 3 filhos políticos, ocorrida ontem, conquistou uma audiência monstruosa. Não só monstruosa, mas também muito superior a todas as transmissões individuais realizadas pelo presidente Stalinácio desde o início de seu governo. Bolsonaro e seus filhos realizaram a live para lançar um programa de formação para candidatos a vereador, intensificando a polarização com o PT nas eleições municipais desse ano. Em 15 minutos de live, Bolsonaro já tinha 185 mil espectadores só no canal do YouTube dele, sem contar as outras redes e canais que transmitiam simultaneamente, como o do Eduardo Bolsonaro. E o número não parava de aumentar. Em meia hora, a live já estava batendo 250 mil espectadores só no canal do Bolsonaro no YouTube. Que diferença das lives do Lula, que ele inclusive deixou de fazer por causa da baixa audiência. Mesmo assim, Bolsonaro demonstrou empatia com o Bebum e deu uma dica de como ter mais audiência nas lives. Tem audiência, Lula abandona a live sem Amaral. O senhor tem alguma dica para dar para ele? Porque o conteúdo a gente sabe que ele não tem, né? Mas dá alguma dica para... Companheiro, valeu. João 8,32, companheiro. Tem que falar a verdade. Mentir não vai chegar a lugar nenhum. E conhecer a verdade vos libertará. A verdade dói. É falar a verdade. E outra, falar do seu governo, não ficar criticando o Jair Bolsonaro. Parece até quando o Lula vai dormir, né? Já que ele está recém-casado, em vez de falar eu te amo, ele fala Bolsonaro. Aí a live vai lá para a live brocha, vai lá para baixo. Mas tudo bem, vamos lá. Ui, eu tenho certeza de que até o Lula estava assistindo, arrancando os pontos da plástica de raiva. Bom saber que Bolsonaro está ciente que essa obsessão do Lula por ele é amor reprimido. Mais do que uma provocação, a frase de Bolsonaro evidencia 2 coisas. 1. Lula usava as lives só para mentir e ninguém quer ficar ouvindo um bêbado inventando histórias logo cedo. E 2. Lula não tem o que mostrar sobre seu governo, então fica só falando no Bolsonaro, o que já virou uma obsessão. Bolsonaro só errou numa coisa. Ele disse que antes de dormir, Lula fala Bolsonaro, em vez de falar eu te amo. Isso está certo, mas o ex-presidente esqueceu de falar que a Janja também responde Bolsonaro para o Lula. Ela é tão obcecada pelo Biruliro quanto descondenado. No auge da live, por volta das 19h50, a transmissão da família Bolsonaro alcançou uma audiência de 444 mil visualizações simultâneas. Se contasse também as retransmissões no Instagram, Facebook e TikTok, a audiência estava próxima de 1 milhão de espectadores simultâneos. A esquerda, que já estava irritada ao ver toda essa multidão na live, se irritou mais ainda com as coisas que Bolsonaro falava. Por exemplo, sobre os palavrões. Fala palavrão. Sim, me vigio mais, mas não sou ladrão, poxa. Eu nunca tentei interferir numa empresa lá com a Vale do Rio Doce. Vamos botar o meu ex-ministro da Fazenda aí, o salário eu não estou acreditando. 60 milhões por ano. 60 milhões por ano. E depois eu vejo na imprensa, se não botar o Guido Mantega aí, não vai ter licença ambiental, ô Vale do Rio Doce. Não vai ter licença ambiental. A que ponto nós chegamos? O negócio é filme pornô. Pornô vale tudo. Mas em preto e branco, pô. Pelo amor de Deus, não tem como dar certo esse país. Não tem como dar certo. O legal é que, ao ficarem irritados, os esquerdistas admitiram que Lula é ladrão.
E para irritar ainda mais a esquerda, Bolsonaro também escancarou a farsa de golpe que o PT quis criar sobre o 8 de janeiro. Agora, se alguém queria dar um golpe, o primeiro interessado em desvendar isso é o Lula, pô. É o ainda ministro da Justiça, Flávio Dino. Por que o Dino não dá as imagens? Se queriam dar um golpe, por que não apresenta as imagens? Por que só negou as imagens? Porque quando aconteceu o lamentável quebra-quebra em Brasília, toda a imprensa botou um magrinho, né? Derrubando o relógio, uma camisa com a minha estampa nela. Pô, calando, olha, é o bolsonarista. Mas depois, a CNN mostra as imagens do G. Dias, o general do Lula, passeando entre terríveis terroristas. O pessoal do Hamas era pinto perto dessa gente. Passeando, tomando uma água, vai para lá, vai para cá. É uma farsa isso. Que 8 de janeiro é esse? Que leva ao sofrimento inocentes, pobres coitados. Alguns depredaram, têm que pagar, como no próprio dia 8, dei uma tuitada que lamentei o ocorrido. Já estava fora do Brasil. Estão há um ano investigando qual elo comigo. Agora está abrindo o Bolsonaro. Já aconteceram situações abrindo o Bolsonaro, trabalhou. Já aconteceram situações semelhantes em governos anteriores, com lamentáveis depredações de ministérios, invasões de Congresso Um Bolsonaro incomoda muitos petistas, 4 Bolsonaros incomodam muito mais. No momento da gravação desse vídeo, algumas horas depois da live, já eram quase 2 milhões de visualizações. Mais de 10 vezes mais visualizações do que a live do Lula de maior audiência, acumulada por meses. O único defeito da live foi que Bolsonaro não mandou um abraço e um tchauzinho pro Lula e pro Xandão, que com certeza estavam assistindo. Daqui a pouco o Xandão, inclusive, deve dar 24 horas pro Bolsonaro explicar por que teve mais gente na live dele do que nas do Lula. Os esquerdistas vão dizer que era tudo robô e a velha imprensa vai dar notícia numa notinha de rodapé. Mas não importa, porque com o barulho que a live fez, até quem estava fora da bolha viu o estrago. Com as redes sociais, ninguém mais precisa da velha imprensa para ver a história sendo feita em tempo real. Assim como Salieri em Amadeus, Lula, que conta com todo o sistema do seu lado, teve que assistir Bolsonaro sem esforço demonstrar a popularidade que ele sempre sonhou em ter. Essa noite o bebum revirou nos lençóis egípcios que nós pagamos e não conseguiu dormir de inveja. E ainda deve ter ouvido a Janja falando Bolsonaro enquanto dormia. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ter chamada de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito. E ele gosta. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.